Eu sempre tive uma paixão pela comunicação. As pessoas chegam, você tem que mostrar isso. Eu tinha que dar o meu trabalho com seriedade, porque se você estivesse assistindo e eu começasse a gaguejar, você ia falar, esse cara não tá pronto, não tá preparado pra poder dar informação. Se não fosse jornalismo, as pessoas poderiam acreditar que o mundo é muito cor-de-rosa, que é tudo muito tranquilo. Eu não tô fazendo jornalismo sozinho, tô fazendo jornalismo pra milhares de pessoas. Quando eu vejo que essas pessoas têm o prazer de divulgar corpos mortos, eu acho que essas pessoas analisaram a vida e eu acho isso uma coisa muito séria. Tudo agora é aqui um videozinho, né? Vamos fazer um videozinho aqui, Thiago. Tô no seu bairro, me fala. Tá legal o que o prefeito tá fazendo, que não sei o quê. Gostou, né? Fui lá, pedi a praça. Como é que a gente resolve o problema de segurança pública a longo prazo? Educação, cultura, lazer e esporte. Eu brinco, eu falo gíria, mas de uma forma natural. Pô, Thiago, não vou fazer. Você reparou que eu me arrumei? Acho que não cabe, velho. No meu modo de ver, é feio, né? Acho que os políticos, pra tentar se aproximar, pra ficar o legalzão das redes sociais, acabam prestando esse papel. Sem querer interromper o nosso episódio de hoje, eu quero te pedir um favor. Nós percebemos que a maioria das pessoas que passam por aqui esquecem de se inscrever no nosso canal e, claro, de dar aquela curtida. E se inscrever no nosso canal e deixar aquela curtida, comentar. Tudo isso ajuda e muito para o nosso trabalho crescer cada vez mais e para que possamos trazer convidados com ainda mais conteúdo para você. Então, vamos voltar para o episódio, mas não esqueça, no final, se inscreva e deixe seu comentário. Salve, salve marujos! Se você ainda não me conhece, eu me chamo Thiago Ribeiro e hoje estou aqui para apresentar mais um episódio desse podcast para você que é criador de conteúdo e, claro, quer aprender tudo sobre como criar conteúdo para a internet. Não importa o motivo, seja para vender, propagar uma mensagem, seja porque você gosta mesmo, é apaixonado por isso. Eu estou sempre trazendo um convidado aqui que está entregando, digamos assim, os segredos, revelando aí o que ele fez, o que ele faz, o que ele vai fazer para estar usando a internet como ferramenta para propagar a sua imagem. E é claro, eu não vou dar mole, sempre busco trazer um convidado qualificado. E hoje eu trouxe aqui um cara que é referência no estado do Espírito Santo, mas também já conhecido aí por todo o Brasil, que vai ficar ainda mais conhecido, lógico, depois também desse podcast. Quero pedir a você que está aí assistindo, por favor, que não deixe de assistir esse podcast por inteiro, porque eu tenho certeza que até o final tem muita coisa para você aprender. Mas sem enrolação, deixa eu aqui cumprimentar o cara que já cheguei aqui com sorrisão, chegou aqui com sorrisão, querido já, Caio Dias, né? Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Vamos conversar sobre muita coisa, criação de conteúdo. Eu acho que o que não vai faltar vai ser conversa para esse bate-papo, sem dúvida. Muito obrigado por ter convidado, por estar aqui. Caio, você é um homem, digamos assim, múltiplo, né? Vários talentos, vários dons, várias facetas. Obrigado! Entendeu? E eu já quero pedir a você que, por favor, se apresente melhor. Entendeu? Fale aí um pouco sobre quem é o Caio para nosso público, né? E depois a gente vai aquele bate-papo, sem fugir das perguntas. Show de bola, olha só, o Caio, né, o repórter Caio Dias, quem é esse cara, né, que tá ali todo dia na televisão, levando informação, nem sempre boa, mas acredito eu, tenho certeza, que útil, né, informação ali pra galera saber o que tá acontecendo na nossa serra, no nosso Espírito Santo, para todo o Espírito Santo ali todos os dias, né. Pra começar, sou um capixaba da gema, raiz, nasci ali na Promatre, na Avenida Vitória, né, que é onde a galera da minha época, uma maternidade filantrópica, né, mantida pela Santa Casa de Misericórdia. Então a galera que não tinha muita condição financeira, muita gente já nasceu ali na Promatre, na Avenida Vitória, mas eu só fui nascer ali e vim direto para Barcelona, que fica no município da Serra, onde eu fiquei ali por volta dos meus 3 anos de idade. E aí, Thiago e todo mundo que está acompanhando o Bussulando, quando eu estava perto de completar os 3 anos, meu pai foi convidado para poder trabalhar com meu tio na Grande Belo Horizonte. E aí fomos lá, papai, mamãe, eu, de mala pronta, cachorro. Ó, foi uma cachorra, foi uma fila gigante.
foi uma tartaruga, uma jabuti. A jabuti chamava-se Chiquitita, minha mãe chamou de Chiquitita, só que como eu não sabia falar direito, era Dida, Dida. E a nossa fila, né, uma preta, coisa mais linda, era a Sharon. Logo depois a gente homenageou a primeira Sharon fila numa Aliás Apps que a gente teve lá em Belo Horizonte. E aí em Belo Horizonte eu fiz, né, estudei aquela parte da pré-escola, né? Não sei a sua época, minha época era terceiro período. Como é que chamava Era você? desse tipo aí mesmo, terceiro período. Jardim de infância. E aí, beleza. E aí fui para ensino fundamental, né? Estudei na mesma escola, né? Uma escola grande. Pode falar o nome da escola? Pode, fica à vontade. Né? Estudei na rede SESI Minas, né? Que aqui tem o SESI também. Eu estudei no SESI lá de Minas e aí o SESI era a extensão da minha casa, né? E meu pai falava assim, eu acho que você vai terminar, você vai cursar pedagogia ou vai fazer alguma outra disciplina, né? E vai acabar sendo diretor do SESI, porque você conhece todo mundo e de fato, né? Até hoje eu sonho, né? Eu sou um cara que sonho muito, que a gente tá aqui conversando. Inclusive, eu sonhei que eu já tava vindo pra cá, tava atrasado. Então, o que a gente for conversar, alguma coisa eu vou sonhar. Então, eu sonho muito que eu tô lá no SESI ainda, né? Que foi onde eu fiquei da primeira série até o segundo ano do ensino médio. Foi quando a gente voltou pra cá, na Serra. Isso, você tava de Belo Horizonte, né? Isso, na Grande Belo Horizonte, uma cidade chamada Contagem, mesma coisa. Quando você voltou pra cá, você tinha quantos anos já? Voltei com 16 anos. Então, fiquei 13 anos lá em Minas. 13 anos. A gente já vai contar mais um pouquinho, mas eu queria que antes de você dessa continuidade, assim, você viesse falar um pouquinho assim, filho de quem? Porque eu acredito que tudo que você vai falar tem uma origem, Sim. né? Você falou do seu pai aí, mas eu quero entender filho de quem que seu pai fazia, que sua mãe fazia. Sim. Eu sou filho do Nilson, né? Hoje ele é um empresário brasileiro, mas um empresário que não tem faculdade, não teve muito estudo. Eu falo que hoje conversar com meu pai é sempre aprender muito, sabe? Porque ele formou na faculdade da vida e ele sempre trabalhou viajando, né, para levar comida para dentro de casa, né? Então assim, o Nilson é um cara, um mineiro de Itabirito, para quem não conhece Itabirito, é uma cidade literalmente ao lado de Ouro Preto, né? Nossa Vila Rica, que infelizmente a gente exportou muito ouro para a Europa, para Portugal, para a Inglaterra. Nossa riqueza foi praticamente toda embora, mas o nosso Brasil é tão rico que a gente tem muitas outras coisas para a gente poder aproveitar, né? E o meu pai, ele sempre foi um cara que trabalhou desde cedo. E aí você tá perguntando, o seu pai é de Minas, mas aí você nasceu aqui, como é que foi esse rolê? Né? Com 14 anos de idade, 14 que o papai conheceu a mamãe com 20, com 14 anos, ele tinha um amigo da família que fabricava bolsas, né? Bolsas femininas, bolsas de viagem, e a fábrica começou no fundo da casa da minha avó. E aí, esse cara teve uma hora e falou assim, eu vou mudar, tô montando uma sociedade, vou para Vitória. Quer ir comigo, Nilson? Meu pai, vamos. Com 14 anos, esse menino, né? Um menino, 14 anos, veio aqui para Vitória. E aí, alguns anos depois, ele já estava assumindo a gestão dessa fábrica de bolsas, né? E aí ele conheceu minha mãe trabalhando. Minha mãe foi lá pedir um emprego, meu pai bem descarado. Minha mãe tinha 15 anos, meu pai já tinha 20. E aí a minha avó foi... vim buscar emprego para minha filha, moço. Aí meu pai falou assim, tá, pode trazer a carteira de trabalho dela e 3 fotos. Aí a minha avó perguntou, mas por que 3 fotos? Na maioria das vezes é 2 fotos. Aí meu pai falou assim, não, a terceira é para mim. Eu acho que se fosse hoje meu pai seria cancelado, né? Mas foi um flerte. Ele não foi um assédio, mas também não foi, né, uma postura que hoje a gente tem o Instagram, tem o Tinder, entendeu? Mas meu pai nunca faltou com respeito com a minha mãe, tanto que senão não teriam tido um casamento, não teriam, né, tido a mim também. E aí, papai e mamãe, eles têm uma história muito bacana, que aí eles se conheceram, mamãe tinha 15 anos, papai tinha 20. Eles ficaram 3 anos, 1 ano e meio namorando, 1 ano e meio noivos. E aí, eles se casaram quando mamãe tinha 18, papai 23.
Eles me contam uma história, eles casaram, tinham pouquíssimas coisas, morando ali no Atlântica Ville, que na época, né, era o Atlântica Ville ali em Jardim Camburi, foi um condomínio criado para os funcionários da Vale, da antiga Vale do Rio Doce, hoje só Vale, e parece que houve invasão, não sei como é que foi essa situação, que aí você comprava a chave do imóvel e assumia as prestações. E aí, muitas vezes, as prestações atrasavam, algumas pessoas eram despejadas, enfim. Uma coisa que eu fico marcado, eles falavam que era naquela época, 1989, 1990, final do governo Sarney, início do governo Collor, que a inflação era sinistramente. Você, às vezes, você ia na padaria comprar um leite, ele estava num determinado valor. Quando você ia à tarde, o leite já estava bem mais caro. E aí, o que que papai e mamãe faziam? Pegavam ônibus ali na Atlântica Ville e iam até o centro de Vitória, marcando onde estava tudo mais barato. E aí, eles voltavam do centro de Vitória, por exemplo, o saco de arroz, supermercado tal, estava mais barato. Eles iam, pegavam na sacola e chegavam no final do dia, que papai só tinha folga no domingo. E aí eles levavam a compra para casa. Aí teve um episódio também que essa questão de morar em Jardim Camburi, a prestação tava ficando muito cara, que mamãe ficava todo dia que o papai chegava para trabalhar, ele, despejaram fulano. Uma hora dessa você vai chegar, eu vou estar com as coisas tudo para fora te esperando. A gente fala rindo assim agora, mas foi um desespero na época, eu tenho certeza para minha mãe. Aí eles decidiram vender. Decidiram vender lá. E aí mamãe sempre foi muito boa de negócio, né? Ela ficava em casa cuidando das coisas, mas sempre vendia umas semijoias, sempre fazia alguma coisa para poder ajudar de alguma forma em casa, né? Aí ela fez um negócio. Olha o negócio que ela fez, né? Ela trocou, ela trocou o apartamento numa casa em Barcelona, na Serra, num Chevette pro meu pai. E acho que algo em torno, assim, por exemplo, de R$ 900, né? Que naquela época o salário mínimo eu acho que era 100. Não, na época nem era real, era algo em torno, assim, de uns R$ 1.000, que eu lembro que ela conseguiu comprar um guarda-roupa, alguma coisa assim. Aí meu pai chegou do trampo, né? Ele já tinha saído da a fábrica de bolsa, infelizmente, tinha falido. Ele estava trabalhando com ar-condicionado, acho que ele era motorista de uma equipe nessa época, se eu não me engano. Aí minha mãe falou assim, tá vendo aquele Chevette ali? Aí meu pai, tô. O que você acha? Ah, um carro bonito. Aí minha mãe, ele é seu. Aí ela explicou toda essa situação que aconteceu. Então, assim, eu tenho muito orgulho dos meus pais, sabe? Eles sempre me trouxeram muito caráter pra vida, né? Tanto que todos os planos, né? Que essa minha vida de jornalista, eu já fui trabalhar no interior do Rio de Janeiro, eu já fui trabalhar no interior aqui do estado, e eu sempre tive muito apoio deles, né? Nem sempre a gente teve muita grana para poder alçar as coisas e tal, mas eu tive muito apoio emocional, muita coisa ali para poder. Vai, segue em frente, acredita nos seus sonhos. Então, assim, respondendo a sua pergunta inicial, filho de quem que você é? Eu sou filho do Nilson, da Adriana, né? São meus dois grandes amores, isso eu não escondo de ninguém, né? Eu falo que família para mim é meu pai e minha mãe e os amigos que eu conheço, né? Que são muitos, graças a Deus, né? Eu falo que essa é a minha família. Aí as pessoas até falam, Caio, por que você não namora? Por que você é solteiro? Eu falo, eu tenho tanto amor na minha vida rodeado, tenho meu pai, tenho a minha mãe, tenho meus amigos, que às vezes eu acho que na hora que aparecer, ok, mas por enquanto tá tudo de boa. Precisa forçar as coisas, não, né? Não precisa forçar nada. Mas assim, eu perguntei pela família que eu já queria entender a base, devido a algumas perguntas que a gente vai fazendo aqui, vai conversando, a gente já começa a entender, como você falou, um pouco do caráter das pessoas, né, com quem está batendo um papo, conversando. E a gente já vai conversar aí sobre a questão do jornalismo, quero que você tire algumas dúvidas. Mas você sempre foi jornalista ou já fez alguma coisa antes? Cara, olha só, vamos lá. É engraçado isso. Eu já falei que meu pai trabalhou com a fábrica de bolsa, já falei que meu pai trabalhou com ar-condicionado, só que eu tô com 30 anos. Há 27 ele é sócio do meu tio numa empresa que faz manutenção de redes elétricas de alta tensão. Subestação, quando a gente está viajando não tem aquelas torres grandes puxando o fio, então. A manutenção que a empresa deles faz é essa, em alta tensão. E aí,
Nós voltamos aqui para o Espírito Santo, dessa vez morando em Jacaraípe. Eu fiz o 3º ano do ensino médio lá. Vou fazer faculdade. Eu sempre tive uma paixão pela comunicação, tanto que na época da escola eu gostava de participar dos grupos de teatro. Eu já tinha essa vontade de ser jornalista, mas aquela coisa de, eu acho ainda muito cedo, 18 anos, para uma pessoa decidir o que ela quer fazer. Quando alguém que tem essa idade me pergunta, Caio, não sei o que eu vou fazer, eu falo, olha, faz um curso técnico, vai trabalhar, vai ganhar seu dinheiro de alguma forma, para você saber o que você gosta, para você saber com que você se identifica, né? Porque muitas vezes a gente está saindo da escola, a gente está passando por aquela super proteção materna, paterna, a gente não sabe o que é o mundo. Pelo menos a maioria das pessoas, porque infelizmente tem outras pessoas que não têm escolha e desde cedo tem que largar os estudos para ir trabalhar e acaba conhecendo o mundo da maneira mais pesada, mais difícil, mas muitas dessas pessoas não conhecem o mundo, então assim, eu acho que 18 anos ainda é cruel a gente ter que decidir o nosso futuro. Pois bem, como a empresa do meu pai faz manutenção em redes elétricas, tinha aquele peso dele, você tem que cuidar da empresa, você tem que ajudar e tal, não sei o quê. Aí eu pensei, né, naturalmente, né, isso seria mais fácil. E eu fui fazer um ano de engenharia elétrica. Só que, gente, eu descobri que eu sou burro para exatas. É simples assim. Eu poderia ter me dedicado mais? Poderia ter me dedicado mais, mas eu odiava ficar vendo aquelas aulas de cálculo, de física. Eu saía no meio da aula para jogar baralho com o pessoal, porque eu não aguentava ficar. E aí, no final do 2º semestre, com o resultado 6 matérias, eu tinha reprovado em 4. Falei, não dá pra mim, porque eu quero assumir um protagonismo do que eu vir a escolher, entendeu? Então, assim, pra mim, pegar minha nota lá, cálculo 2, não dá pra mim. Aí eu falei, cara, isso aí não dá pra mim, até coça a cabeça, não dá pra mim. Aí eu sentei e falei, pai, não rola, vou fazer jornalismo. Aí ele, sério. Ele, então tá bom, você perdeu seu tempo, eu perdi meu dinheiro. Vai fazer o que você acha que você deve fazer, o que vai te fazer feliz. É o que eu queria? Ele disse que não era o que ele queria, mas de fato ele estava ali me apoiando em momento nenhum. Falou assim, o dinheiro é meu, você vai fazer o que eu quero. Nunca houve essa conversa. Então ele foi me apoiar nesse sonho de fazer o jornalismo. E hoje ele morre de orgulho, ele mostra quando aparece alguma matéria em rede nacional, quando aparece alguma matéria de destaque. Ele tem o meu portfólio no celular dele, entendeu? De tanto orgulho que ele tem, tanto ele como a mamãe, sempre acompanhando isso e sendo aí eles dividem a presidência do meu fã-clube. Bacana. Assim, começando as perguntas de alguém que é ignorante, explica pra gente, assim, Caio, o jornalismo, a gente tem muitas funções diferentes, né? Tem o repórter, aí tem gente que trabalha na bancada, eu acho que é âncora, como que funciona isso, pra quem não entende? Todo mundo é jornalista? É categoria, função, tem uma hierarquia? Como que funciona ali dentro? Vamos lá, né? Eu vou falar daquilo que eu vivo, que é televisão. Nós temos 3 categorias básicas, né? Que somos nós, os jornalistas, tem a categoria dos radialistas, que eles são quem? Quem são os radialistas? São os cinegrafistas, né? Que algumas pessoas conhecem como repórter cinematográfico, cameraman, enfim. Galera que produz as imagens. Tem os editores de imagem, né? Porque quando uma matéria é editada, eu falo que uma matéria jornalística é uma matéria feita a várias mãos. Então, se alguma mão ali não tiver com um pensamento muito bom, pode atrapalhar todo o processo. Vamos lá para vocês entenderem melhor a questão. Surgiu uma matéria. Aconteceu um acidente aqui na Avenida Central, em Laranjeiras. O produtor de reportagens vai ligar para apurar, checar. Aconteceu? Então tá bom. Então a gente vai mandar uma equipe aí. Quem é a equipe? O Caio e o cinegrafista que acompanha o Caio. Nós vamos lá fazer a matéria, né? Contar o que aconteceu. Tem testemunha? Vamos ouvir as testemunhas. Tem fonte oficial? O que é fonte oficial? Nesse caso de um acidente, a polícia é uma fonte oficial, a guarda municipal é uma fonte oficial. Então a gente
procura ouvir todos os lados para poder mostrar de fato o que aconteceu nessa matéria. Pois bem, o Caio e o cinegrafista terminaram a matéria na rua. Essa matéria vai ser para edição. Quem pega essa matéria é um editor de imagens, que é a categoria dos radialistas, e o editor de texto, que é um jornalista. O editor de imagens vai cuidar. Eu vou escrever meu texto, né? Algumas vezes o editor de texto vai lá e revisa. Aí tá ok. Tá lá pronto, então, o que o Caio escreveu. Aí o editor de imagens vai cobrir aquele material com as imagens e o editor de texto vai, por exemplo, editar as entrevistas que a gente chama na reportagem de sonora. Beleza, agora a matéria está editada, ok. Como que essa matéria vai ao ar? Essa matéria vai ao ar no local que chama-se Twitter. Quem fica no Twitter? O editor-chefe do jornal, que é um jornalista, né? Ele que está ali sabendo quais foram as matérias que todos os repórteres fizeram. Nós temos a pessoa que opera o TP, né? Que é o teleprompter, que é aquilo que o apresentador lê, né? Temos um sonoplasta que vai colocando os áudios, né, os efeitos sonoros ao longo do jornal. Temos o diretor de imagem, que, por exemplo, o Caio está ao vivo lá. Então, começa o apresentador, aí o Caio, o apresentador, aí depois só o Caio, depois volta para o apresentador. Quem faz isso é o diretor de imagem, né, que a gente tem aqui o nosso diretor de imagens que vai fazer alguma coisa desse tipo. E depois, o diretor de imagens e o sonoplasta, eles também são radialistas. E temos também o cara do GC, que coloca o crédito. Caio Dias, Laranjeiras. Imagens fulano de tal. No meu caso, meu cinegra é o Alex Pereira, meu grande amigo, né? Porque eu falo que cinegrafista, você tem que ter uma relação muito boa com ele, porque é um casamento, gente. É um casamento. Então, se a pessoa não tá bem aquele dia lá, é igual, vamos tentar lidar ali de uma forma legal. Se você não gostar do cinegrafista, se a pessoa que tá ali não gostar do cinegrafista, no final a matéria não vai sair muito boa, não. E aí, beleza, essa pessoa é o gerador de caracteres. E aí manda o caractere pro ar e tem um apresentador. Então, assim, eu trouxe um panorama dos caminhos que percorrem a reportagem, né? De onde o fato vem até ela ser exibida para o telespectador. Esse é o caminho que tem. Mas por trás dessas pessoas temos também a pessoa que captura o material, captura ou por transmissão ao vivo, ou pelo cartãozinho que a gente leva para a rua. Na redação nós temos chefes de reportagem, chefe de redação, temos produtores, são os produtores de reportagem da hora, e tem os produtores de reportagem que cavucam ali o que está rolando para pautar para o dia seguinte. Então, assim, dando uma noção geral, é assim que funciona. Tem a galera da engenharia que fica cuidando, por exemplo, nós temos antenas no Morro da Fonte Grande, que fica ali em Vitória, perto do Parque Moscoso, tem também no Morro do Moreno. Então, esses são sinais que são transmitidos até a casa do telespectador, né? Hoje a gente tem a transmissão, por exemplo, do Balanço Geral pelo Facebook e pelo YouTube. Mas antigamente era só anteninha que a gente ficava lá colocando bombril para ver se melhorava. Voltando ao meu pai, ele subia lá na laje de casa e ficava assim, tá bom, ah não, e agora, como é que tá? Virando lá a antena para ver como é que funciona. Então é por meio dessas antenas, né, que chegam os sinais via antena convencional. Então, a grosso modo é isso, né? E como toda empresa tem administrativo, tem RH, tem a galera da limpeza. É gigante mesmo, né? Cara, é muito grande, entendeu? Eu que tô aí, né, uma afiliada, que não é uma emissora grande, não é uma rede igual, por exemplo, a Rede Globo, a Rede Record, mas para botar esse trem para funcionar precisa de muita gente, viu? Mas me fala então já um pouquinho da sua trajetória. Você fez a faculdade e depois da faculdade terminou, e aí? Como foi? Cara, Você se viu ali fazendo isso mesmo? Descobriu que era isso que você queria? quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu achava muito massa a parada do jornal impresso e também de rádio. Televisão nunca foi minha primeira opção. Porém, quando eu fazia faculdade e eu estudava como tinha aquela época, até hoje não é exigido diploma, né? Mas antigamente tinha uma galera que já trabalhava na TV
E estudava para poder ter o diploma, para poder, né, ter o conhecimento acadêmico, né? O jornalismo a gente aprende muito na prática, mas é muito importante você ter o conhecimento acadêmico, por isso que eu acho importante ter o diploma. E aí uma apresentadora na época, né, ela foi apresentadora durante muitos anos na TV Vitória, na Kátia Covre, a gente fazia trabalho de grupo juntos. E ela falou: Caio, a chefe de pauta pediu indicação de estágio lá na TV. Se eu tenho interesse, eu falei: claro, com certeza, vamos, tal. Aí fui. A chefe de pauta hoje ela é secretária de comunicação de Guarapari, Georgia Gonçalves. Um beijo pra você, meu amor. E aí ela perguntou assim pra mim, isso há 10 anos, né? Eu entrei em maio de 2014 na TV Vitória. Em junho eu já consegui tirar meu registro, então agora em junho eu faço 10 anos de jornalismo de carteira e de emissora também. E aí ela falou assim pra mim: "Você já estagiou antes?" Eu falei: "Não." "Você já entrou numa emissora de televisão?" Eu falei: "Também não." "Por que você trabalharia em televisão?" Cara, agora que eu tô na faculdade, né, eu tô investigando bastante os meios de comunicação. Na época, o Cidade Alerta da Record Nacional, que tinha o Marcelo Rezende, corta pra mim. Como é que eu ia falar? Imagens, mas Imagens é o da Atena. Marcelo Rezende, corta pra mim. Corta pra 18. É exclusivo. Põe aí, meu filho, é exclusivo, dá trabalho pra fazer. Então eu achava ele um grande comunicador, né? Ele trabalhou na Globo também durante muitos anos. Eu fiz um trabalho de uma disciplina sobre o Cidade Alerta, e isso deixou a Geórgia, me achou interessado, né, com a questão da televisão. E aí eu entrei no estágio da TV, né, fazia de tudo na TV, de estagiário, produzia reportagem, atendia. Na época a gente tinha o WhatsApp não era uma coisa assim tão usada, principalmente pelas pessoas mais velhas. Então a gente tinha um telefone sem fio que terminava, não esqueço até hoje, 5151, que aí eu ouvia das sugestões de pautas mais inusitadas. Uma vez uma senhora ligou e falou assim: meu filho, eu tenho um sonho. Aí eu falei assim: qual é, minha senhora? Eu queria que vocês me ajudassem. Eu falei: ô, minha senhora, eu vou anotar aqui e vou ver se a gente consegue te ajudar. Eu nunca tomei banho de banheira, meu filho. Eu queria tomar banho de banheira. Eu fiquei, eu comecei a rir, gente. Eu comecei a rir porque eu não esperava. Não sei sei lá, se ela queria tipo um De Volta pra Minha Terra, igual tinha no Gugu. Sei lá, até aprender a andar de bicicleta, mas tomar banho de banheira, eu juro que eu não esperava receber aquela sugestão de reportagem. Aí eu fico imaginando se, caso isso virasse uma reportagem, a gente fazendo a cobertura de uma senhorinha tomando banho de banheira pela primeira vez. Como é que você acha que ia ser, Thiago? Olha, no mínimo inovador. Ia ser interessante, assim. Mas e aí que tá, era uma pergunta até que eu já quero te fazer então. E como que você leva quando você recebe esse tipo de sugestão, comentário? Você acha que as pessoas não levam o seu trabalho a sério? Ou você vê na inocência? Cara, não sei se é porque a Record, o SBT tem essa pegada de poder realizar o sonho das pessoas, com aqueles programas dominicais que a gente assistia, do Gugu, agora com Portiolli, com Rodrigo Faro. Então eu acredito que de fato esse era um sonho dessa senhora. Eu acho que ela estava até levando o trabalho a sério, tanto achando que a gente pudesse resolver essa situação. E aí teve uma vez que uma outra senhora, as senhorinhas são as maravilhosas, eu adoro. Para na rua. Eu gosto da sinceridade das senhorinhas, porque elas chegam: meu filho, na televisão você parece ser mais gordo, mas aqui você tá fininho. Eu falei: obrigado, né? Tô tentando aí manter a dieta, então. E aí, uma pediu uma vez o cachorro que o apresentador da Record, Celso Zucatelli, tinha, que na época custava, por exemplo, R$ 3.000. Falei: ô, minha senhora, tem tanto cachorro vivendo em situação de rua, por que a senhora não adota um para a senhora, para poder fazer companhia? Vai ser tão legal, ele vai estar carente de amor, e a senhora que quer um cachorrinho também vai receber amor. Não, meu filho, eu quero igual o Zucatelli tinha. Não sei se era Chihuahua, não sei, eu não sei, que era um cachorro bem caro, e ele era um chaveirinho assim, pequenininho.
Falei, ô, minha senhora, isso aí não vai ser possível ajudar a senhora, tá? Então, nesse tempo, eu fiquei como estagiário 1 ano e pouco, né? Então, nesse tempo, eu ouvi sugestões das mais inusitadas. E você sabe que muitos telespectadores, eles criam um laço, criavam, né? Porque agora a sugestão de pauta vem mais por redes sociais, vem mais por WhatsApp, vem menos por ligação. Eles criavam o hábito de ligar pra gente todos os dias, saber como é que a gente tava. Eu lembro um senhorzinho seu, eu lembro o nome do bairro dele, Padre Gabriel Cariacica. Ele ligava, Caio, como é que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo certinho? Tinha também esse eu não esqueço não, o Robson de André Carlone. Ele ligava pra lá e ficava perguntando, e fulano, cadê? Como é que tá? Porque ele ligava com uma frequência tão grande que ele já virava íntimo nosso, entendeu? Então, assim, é uma situação bastante inusitada. Coisas eu acho que a maioria das pessoas nem sequer imagina que aconteça. Não, eu nunca imaginaria, pelo amor de Deus, eu nunca imaginaria. Mas vocês, fazendo esse tipo de trabalho, qual é o sentimento que vocês tinham? Eu quero entender o seguinte, quando vocês ouviam esse tipo de comportamento das pessoas, você passava na sua cabeça, cara, eu estudei jornalismo para isso? Ou não, não, faz parte do processo. Cara, quando a pessoa é educada, e eu acho que isso serve pra tudo nessa vida, né? Quando a pessoa tem educação pra poder falar, pra poder pedir, eu acho que ela pode pedir o que quiser, né? Às vezes as pessoas têm tanta educação que a pessoa tá xingando a mãe da gente e a gente não tá sentindo isso. Então, respondendo a sua pergunta, eu estudei pra isso. Eu acho que quando a gente tá prestando um serviço social, a gente tá trabalhando dignamente para a sociedade, para o telespectador, de uma maneira geral. Mas o problema é quando vem aquela pessoa impositiva. Isso acontece muito na rua. A gente está fazendo matéria, as pessoas chegam. Você tem que mostrar isso, que não sei o quê. E primeiro eu falo: bom dia, tudo bem com o senhor? Como é que o senhor se chama? Meu nome é Caio. Poxa, a gente tem que ter um mínimo de educação. Porque vocês não mostram tal situação porque a imprensa é comprada. Gente, a imprensa não é comprada, mas tem que ter o patrocinador. Porque como é que vai pagar o salário? Como é que vai ser quem vai pagar o nosso salário? Se a TV é aberta, né? Não é a TV paga. Até a TV paga tem patrocínio. Então, assim, tem que ter anunciante, mas não a ponto de deixar de fazer a matéria por causa de um anunciante. Mas isso não acontece. Do jeito que as pessoas se fantasiam, porque não pode falar mal do governador. Pera lá, nós vamos falar mal do governador ou mal da gestão? As pessoas têm que parar de dizer isso, é muita acusação. Porque fulano rouba, que não sei o que, tá? E quais são as provas, né? Então as pessoas acham que o microfone, os nossos microfones, tem que estar aberto para qualquer coisa. E o jornalismo é ouvir os dois lados. Você está pronto para colocar sua cara e ouvir, fulano de tal é ladrão. Você vai falar, você vai mostrar seu rosto, vai falar assim, eu tô dizendo fulano de tal é ladrão, porque a gente vai procurar o fulano, olha, ciclano disse que você é ladrão. E aí eu te pergunto, a galera que é braba, que tem que mostrar, tá pronta para mostrar a cara? Você acha que tá, Thiago? Acho não. Muito alvoroço, né? Muita garganta, muita gritaria, mas de fato não está disposto ali a assumir a responsabilidade, a autoria da acusação. E eu fico imaginando que você tá falando aqui, tá vindo um filme na minha cabeça, sabe? Que realmente a gente vai ver reportagem, você vê um monte de gente assim, né? Tá vendo a matéria ali, na rua, aí tem aquele monte de populares ali, alguns são muito caros, mas a grande maioria é como se vocês fossem obrigados, né? A estar prestando aquele como fosse funcionário público deles, né? Algo do tipo assim. Nós jornalistas, eu penso que nós não somos funcionários públicos, mas nós somos prestadores de serviço para a comunidade. Uma coisa que eu aprendi, que o jornalista, primeiro, ele tem que ser um bom ser humano. Tô falando que eu sou o melhor ser humano, tenho defeitos, peco, como qualquer ser humano nessa terra. Mas eu aprendi que a gente tem que ter empatia, a gente tem que se colocar no lugar das pessoas. E se fosse comigo? Se fosse a minha mãe? Se fosse o meu pai? Se fosse um amigo meu? Porque a partir do momento, não vou te falar que não acontece, isso acontece com muita gente.
a pessoa escreve apenas a reportagem para cumprir protocolo e pronto. Eu tentei criar um meio termo na minha vida, como, por exemplo, coisas que eu detesto fazer, né? Velórios, enterros, enchentes. Não gosto. Participei recentemente da cobertura da enchente que teve em Mimoso do Sul, né? Que foram, se eu não me engano, 19 mortos, 17 mortos em Mimoso e 2 mortos na cidade vizinha, que agora me fugiu a cabeça. Eu falava o nome dessa cidade todo dia, mas agora eu esqueci, tá, gente? Me perdoe. E era muito triste, cara. É muito triste mesmo. Eu tinha que dar o meu trabalho com seriedade, porque se você estivesse assistindo e eu começasse a gaguejar, você ia falar: esse cara não tá pronto, não tá preparado para poder dar informação. Só que eu posso dizer para vocês, pela primeira vez na vida, eu senti o cheiro da morte, Thiago. Eu entrei num local onde viviam 10 pessoas deficientes e 5 delas morreram. E aí aquele cheiro de lama, com aquele cheiro de pessoas mortas, era uma coisa assim que eu engoli o choro. Eu passei 3 dias em Mimoso do Sul, eu falei assim, eu ainda vou tirar o tempo que eu tenho para poder chorar essas tristezas que eu tô vendo, porque antes de ser jornalista, eu sou ser humano. Então eu segurei as minhas ondas ali para poder fazer o meu trabalho, mas eu fiquei assim, uma semana ainda sonhando com aquilo, assimilando aquilo, né? Eu conversei com muitos familiares de pessoas que perderam a vida e é muito triste, é muito triste. Nessa minha vida de jornalista, eu já abracei dezenas de mães que perderam seus filhos e não é fácil, mas é necessário. A gente tem que mostrar o que está acontecendo, porque se não fosse jornalismo, as pessoas poderiam acreditar que o mundo é muito cor-de-rosa, que é tudo muito tranquilo. Se não for ali o dedo do jornalismo para colocar na ferida, a ferida do poder público, na ferida de uma sociedade hipócrita que não vê certas coisas, passa pano para outras, a gente tem que continuar fazendo nosso trabalho, porque não é fácil, cara. A gente vê tanta coisa e a gente ainda filtra, né? Eu falo que o que a gente mostra na televisão é um recorte, né? Um resuminho da realidade, porque a gente vê muita coisa tensa. Imagino. Mas, Caio, depois que você foi efetivado, você tava no balanço agora, né? E antes, foi sempre balanço? Então, vamos lá, né? Vou contar um pouquinho para vocês da minha trajetória. Eu comecei na TV Vitória, no Balanço Geral, e é onde até recentemente. E só que aí eu fui contratado, né? Eu fui contratado com 21 anos, eu virei produtor de reportagens do Balanço. Só que quando a gente é novo, a gente quer as coisas muito pra agora e tal, não sei o quê. E aí eu tava numa vibe meio ansiosa da minha vida. E aí não tinha terminado a faculdade ainda. Eu falei, e não sabia ainda se televisão era o que eu queria, né? Eu ainda me achava novo para aquilo. Eu fui pedir conta, pedir demissão. Aí eu ainda faltava 1 ano para terminar a faculdade, mas já atuava como jornalista. Falei, quer saber? Era na época que a Uber estava chegando aqui no Espírito Santo. Setembro, eu me desliguei em agosto de 2016. Acho que a Uber chegou aqui em setembro de 2016. E eu comecei a fazer Uber, né? Para terminar, pagar minhas contas, para poder movimentar, que eu nunca gostei de ficar parado, nada. Eu gosto de sempre ver a minha vida movimentando. E aí, 1 ano depois, surgiu a oportunidade de eu ir trabalhar na TV Capixaba, que é afiliada da Band aqui no Espírito Santo, que é onde eu me tornei repórter, de fato, aos 23 anos. Foi quando eu comecei minha carreira de jornalista na rua, né? Mostrando essa lata aqui no vídeo, dando informação e tal. Mas você dava informação de um gênero específico? Cara, era o único jornal que tinha na casa, porque a TV Capixaba até hoje é uma emissora que faz pouco jornalismo capixaba, diferente, por exemplo, da TV Vitória, que são 7 horas de jornalismo, da TV Gazeta, que tem o Bom Dia Espírito Santo, que dura 2 horas e meia, se eu não me engano, mais o Jornal do Meio-Dia. A TV Capixaba sempre, na época que eu entrei, só tinha um jornal. Então a gente fazia de tudo já. Essa minha vida foi fazendo tudo.
né? Aí eu fiquei na TV Vitória 1 ano e 1 mês, foi quando surgiu o primeiro grande desafio. Um cara que foi meu editor na TV Vitória falou assim, amigo, tem uma vaga para trabalhar em Macaé, para você ser repórter da Inter TV, afiliada à Globo, no interior do Rio de Janeiro. Falei, vou. Nem pensei muito não, começou a dar um frio na barriga danado. 23, 24 aninhos, morava com a mamãe, comida quentinha, roupinha lavada. E falei, e agora? O que será, né? Fazendo a citação aí de Chico Buarque de Holanda, o que será da minha vida? Toquei pra lá. Pra Macaé. Disposição, hein? Pelo amor de Deus. Aí, Thales. Fala pro meu operador aqui, ó. Thales é de Macaé? Não. Campos. Ah, trabalhei em Campos. Vou chegar lá. Depois que eu saí... A Inter TV ainda... Puxado, né? Puxadinho. Puxado, né? Como dizia o Paulão da regulagem, convenhamos, não foi fácil, não. E já era na época que eu posso falar abertamente disso, né? Do sucateamento que as emissoras de televisão estão passando, né? Nessa época foi uma baita de uma experiência que eu tive, aprendi demais, sou grato, porém a gente já passava por um período de sucateamento das emissoras, porque eu não tinha redação, a nossa redação era um carro da empresa, era o cinegrafista, eu e o carro e a câmera. E aí o carro ficava numa desses estacionamentos que funcionam 24 horas, o carro ficava lá, a gente pegava o carro. E sabe como é que a gente entrava ao vivo? Lembra que eu falei das antenas de telecomunicação? A gente subia pro morro e aí tinha uma caixinha que o cinegrafista conectava um cabo lá da antena pra câmera. E eu ficava do alto da cidade de Macaé, ao vivo, para boa parte do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, né? Que Macaé pega ali de Casimiro de Abreu, região dos lagos toda, a região serrana, Friburgo, Petrópolis, até Campos, até a divisa aqui com o Espírito Santo. Então era assim, era tenso, eu já perdi o ar ao vivo, porque tava um calor de tipo 45 graus em Macaé. Lá é fresquinho, né, Thales? Gostoso. Campos, então... Mas aprendi muito e a gente foi passando pelo sucateamento. Nessa época já estava com esse negócio de vídeo repórter, né? Algumas emissoras aqui do estado têm, a TV Vitória não tem, no quadro de jornalistas. Graças a Deus, o vídeo repórter, que é uma pessoa com iPhone, um Uber e à mercê da própria sorte, da proteção divina, entendeu? Eu falo com todo... Ah, isso é tecnologia, Caio? É tecnologia, sim. Mas eu considero também um sucateamento. Por quê? Porque quer imputar vários cargos aos repórteres, aos jornalistas, não pagam, a maioria das empresas não paga acúmulo, né? Já tem aí, ó, Ministério do Trabalho, vamos ficar de olho aí em algumas emissoras. E aí, cara, não pagam acúmulo, e a pessoa fica ali à mercê da própria sorte. Poxa, eu acho que o celular ele é super útil. Eu acho que o repórter tem condições, mas vamos fazer assim, né? Vamos deixar pelo menos um motorista, porque a gente sabe que andar de Uber hoje é perigoso, tanto para os motoristas que fazem Uber, um abraço para os amigos motoristas por aplicativo, que eu já fiz dezenas de casos deles sendo assaltados, e assim, é uma categoria guerreira, e também não é fácil para o cliente, porque a gente não sabe com quem que a gente está andando. Então, assim, eu acho que por você estar em um trabalho, uma rotina, eu acho que é importante você ter um mínimo, pelo menos um motorista ali, vamos gerar emprego, né, gente? Vamos contratar um motorista ali, CLT, para pelo menos dar um amparo pro repórter ali, passando um perrengue, porque você tem o tripé, você tem o celular, aí você vai levar isso aonde? Você tem uma mochila, e é perrengue. Eu tenho amigos que... Aqui no Espírito Santo, nós temos poucas emissoras que fazem isso, né? Acho que vídeo repórter mesmo, acho que só tem uma emissora, mas que ainda assim oferece um suporte digno para os jornalistas. Mas fora do estado, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, cara, é o repórter à mercê da própria sorte. E pergunta se ele tá ganhando bem para isso. O que você acha? Nada, né?
É outra coisa que eu queria falar, tá? Porque as pessoas veem que a gente trabalha na televisão, acham que nosso salário é de William Bonner, que nosso salário é de Rodrigo Faro. Sim, é justamente assim, a galera, eu imagino, né? Já vi, já imaginei no passado também, hoje não mais, mas já imaginei que, pô, tá na televisão, tá ganhando muito dinheiro, é artista, é ator. Tá ganhando o salário de ator global. Não é isso, né? Uma vez eu tava em Jacaraípe, Thiago, mais uma vez uma senhora, né? Por isso que eu amo as senhoras. Aí eu tava lá em Jacaraípe, ali do lado do Estrabão, Encontro das Águas. Aí a senhora falou assim, mas Caio, você frequenta esse tipo de lugar? Eu falei, minha senhora, eu moro aqui. Eu sou daqui, então assim, sim, eu frequento esse tipo de lugar que, por sinal, eu amo de Jacaraípe, eu tenho muito orgulho de ser de Jacaraípe, quando a gente voltou de Minas Gerais, desde então, a gente mora por lá, nós nos mudamos em dezembro de 2010, então vai fazer aí 14 anos que nós nos mudamos, e eu tenho um orgulho danado de morar em Jacaraípe, porque é um lugar muito acolhedor, sabe, Thiago? Inclusive você que tá vindo do Rio já tá convidado lá. Já que foi curtir a praia de Jacaraípe, Thiago? Já fui umas Seja 2 vezes. sincero. Ah, sim, eu já fui ali. Na entrada, pelo menos, já fui ali. Perto da ponte ali. Ali já. O resto eu Levar não suas conheço, filhas não. pra tomar um banho lá, tomar uns caldinhos ali. Ali, eu acho que fui 2, 3 vezes no máximo ali. Fui, mas fui. Cara, eu que conheço algumas praias, como por exemplo Rio de Janeiro, as praias de São Paulo, algumas praias do Nordeste, conheço Bahia, Pernambuco e Maragogi, Alagoas. Velho, a Serra, o Espírito Santo, né? Tirando Vitória, que eu não tenho muita coragem de entrar no mar de Vitória, não, mas Serra, Vila Velha tem um potencial turístico tão grande. Eu acho que isso é tão desvalorizado. Você que veio do Rio de Janeiro, você pode perceber que a Serra, que o Espírito Santo é um lugar maravilhoso para tem potencial de exploração de turismo, né? Sim, sim. Eu falo com todo mundo, sabe? Outro carioca aqui também, a gente fala sempre isso. Assim, o Espírito Santo é um paraíso. É um paraíso, um paraíso. E olha que a minha carreira, assim, trajetória, já rodei muito, já fui para vários lugares do Sul, Nordeste, morei, trabalhei, sabe? E assim, o Espírito Santo do Brasil, eu falo, é lugar para você morrer, se aposentar. Eu só acho que a questão é que realmente não é visto, né? Não. Uma vez eu fui fazer um curso de apresentação de TV e redes sociais em São Paulo. Um colega, querido por sinal, você é de onde? Falei assim, sou do Espírito Santo. Espírito Santo fica no Nordeste? Falei, pô, mano, não fica não. Fica no Sudeste, faz divisa com Rio de Janeiro e faz divisa com Minas Gerais. Fica perto da Bahia, que já é Nordeste. Não por questão que eu amo o Nordeste. Eu falo que que eu tenho sangue, tem dendê no meu sangue que eu amo a Bahia. Mas é questão por que você disse, o Espírito Santo não é lembrado a nível nacional. E aí me vem um cara que não era um cara ignorante, era um cara inteligente, por sinal, me perguntar se o Espírito Santo fica no Nordeste. É tenso, né? Tem que fazer muito trabalho pra desmitificar tudo isso. Ó, não fala não. Mas assim, o que eu também falo aqui em relação do Espírito Santo não é preconceito, não. Mas eu acho que também falta do capixaba falar mais, divulgar mais, ser mais, sabe, de alguma forma, sei lá. Eu vejo o capixaba puxando muito saco de quem é de fora. Eu vejo isso, sabe? Fala muito do Rio, fala muito de São Paulo. Eu vejo o jovem querendo ir embora daqui. E não sabe que a gente que tá lá quer vir pra cá. Porque, ó, eu sou carioca, amo o Rio, mas falar, Thiago, você tem vontade de voltar a morar no Rio? Não, Você já ouviu falar da síndrome de vira-lata, Thiago? já. Capixaba purinho, né? Não sei se você sabe da origem, mas a origem veio. Quem definiu a síndrome de vira-lata foi Nelson Rodrigues. Quase que eu falei Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves é o cantor, Nelson Rodrigues é o autor. Cara, o brasileiro, principalmente no passado, né, quando começou-se a importar algumas coisas, principalmente a cultura norte-americana, o brasileiro passou a valorizar tudo que é bom vem de fora. E não é assim que as coisas funcionam. Nós temos muitas riquezas, muitas riquezas. E aí o Espírito Santo entra nessa síndrome um pouco mais forte, porque durante o Brasil colônia, teve um tampão verde para os invasores não entrarem pelo Espírito Santo para saquearem o ouro do Brasil.
Então, aqui o que a gente conhece de Espírito Santo tinha um tampão verde protegendo. Então, por isso que o Espírito Santo demorou mais o desenvolvimento dos outros estados do Sudeste por causa desse tampão verde. E hoje é o que você disse, né? Os capixabas têm muito isso, essa questão de querer ir para fora. Eu sou apaixonado pela sua cidade, o Rio de Janeiro. Eu já tive a vontade de viver uma experiência como jornalista lá. Só que eu falo que Rio de Janeiro não é para amador, não. Rio de Janeiro você se esbarra com a milícia, você se esbarra com o jogo do bicho, você se esbarra com o traficante, você se esbarra com uma banda podre da polícia. Tem a banda boa da polícia, mas infelizmente a gente sabe que tem a banda podre. Cara, o Rio de Janeiro foi o lugar que os juízes do Tribunal de Contas do Estado, os caras foram presos, cara. E aí eu te pergunto, o Rio é pra qualquer um, meu irmão? Não, como a gente já trouxe aqui nosso amigo Miquel Arsênio, né, fala, o Rio, infelizmente, foi feito para dar errado, porque é a única forma de funcionar. É triste, né? Triste. Mas eu sou apaixonado pelo Rio. Inclusive, já tem mais de um ano que eu não vou. Vou tentar arrumar um tempinho na agenda pra ir lá. Mas, Caio, falando um pouquinho da sua experiência, assim, eu imagino que nessa trajetória, nesse tempo, né, você deve ter feito trabalhos, reportagens, trabalhos de jornalismo que te trouxeram muita alegria, mas tiveram aqueles momentos mais difíceis, né, como você citou aí, entendeu? E aí eu queria entender como que é para você que tá ali como comunicador, que tem que ser neutro, que não pode tomar lados, não pode. Talvez, eu não sei se compete de cada emissora, não, como é a conduta dela, se você pode ser um pouco mais humano, não pode. Como que é lidar com isso? Hoje, o jornalismo, né, que até então eu atuo, a gente pode humanizar, né? A gente tem essa liberdade para poder humanizar o que está acontecendo, mas tem que ter bom senso, né, gente? Eu não posso chegar destilando a minha opinião, destilando o meu ódio ou o meu amor por aquilo, porque não é assim que as coisas funcionam. Mas se você está num fato de uma mulher que foi assaltada, foi agredida por um bandido, é o quê? É uma sacanagem, é uma falta de vergonha, é um absurdo. Então a gente pode, né, ponderar essas questões. Então a gente, e é o que a maioria, que todas as pessoas em sã consciência vão concordar com a gente. Então assim, e eu sou muito feliz por poder exercer esse jornalismo é, mais humano, porque é isso que aproxima. Comunicação, a gente tem que aproximar com o nosso público, porque já passou da época que você via a questão, por exemplo, até hoje, o Jornal Nacional, esses jornais da noite, né, que tem, cada emissora tem um, que é aquele jornal que os apresentadores estão sentados na bancada, dando, nananana. É uma coisa, eu acho, distante ainda. Igual, por exemplo, há alguns anos o William Bonner começou a levantar da bancada para poder ir conversar com o repórter no telão. Isso quando aconteceu, muita gente falou: "Caraca, nunca tinha visto o William Bonner em pé". Isso é uma forma de se aproximar do público. Você acha que teve a percepção das próprias emissoras isso? Claro, com certeza. Porque a gente, assim, vamos ser franco, né? Eu vejo. Existem dois tipos de personas ali na frente. Hoje a gente vê uma galera mais popular que conversa com o público, mas antes também a gente olhava o jornalista como uma pessoa arrogante, prepotente, que às vezes queria até ser a própria verdade. Tinha esse nivelamento de perfis. Aí você acha que hoje percebeu isso e está se corrigindo? Eu tinha uma figurinha no WhatsApp que era o Didi do lado de um rádio, que é assim, é verdade, eu ouvi no rádio. Então é o que você acabou de dizer. Essa figura do jornalista, um cara que muitas vezes até soava arrogância, né? Soava ser o dono da verdade. Isso caiu por terra, com certeza, né? Principalmente agora que a gente está na fase do cancelamento. Que qualquer coisa que a pessoa faz, a opinião pública não gostou, essa pessoa acaba caindo no cancelamento. Eu acho que às vezes o cancelamento é até muito perverso, mas eu não estou aqui para entrar nesse mérito do cancelamento, porque opinião cada um tem o seu. Mas eu acho que cada um tem a sua, né? Mas eu acho que, volto a dizer a questão da empatia. As pessoas têm que voltar a colocar-se no lado das outras pessoas. Mas enfim, já passou da hora, né? Hoje, por exemplo, você vê, né,
interações com a plateia antigamente. Quem sempre interagiu com a plateia foi o Silvio Santos, né? Mas hoje você vê, por exemplo, você liga no Encontro, que antes era com a Fátima Bernardes, hoje é com a Patrícia Poeta, o pessoal assume um protagonismo na plateia, tem a questão das hashtags que estão rolando, o pessoal de casa participa de alguma forma, então isso é trazer proximidade com o público, entendeu? Hoje, por exemplo, eu começo muitas reportagens falando assim, imagine só você, não sei o que, papapá. Eu tento sair da receita de bolo porque eu quero que as pessoas participem. E tem uma coisa que eu faço, que eu falo assim, aí eu te pergunto. Aí eu falo, aí eu te pergunto, e no final eu falo assim, os detalhes você sabe, eu te conto no nosso balanço geral. E aí já tornou, meio que não foi um bordão, mas um termo que eu uso que as pessoas... Aí chega, Caio, aí eu te pergunto. Ou seja, então assim, se eu tô perguntando pro telespectador, eu quero que sinceramente o telespectador responda, porque eu não tô fazendo jornalismo sozinho. Estou fazendo jornalismo para milhares de pessoas que precisam estar conversando comigo. Eu tenho uma galera que todo dia manda alguma coisa no Instagram, manda uma foto que está assistindo, e eu fico tão feliz porque a minha mensagem está chegando, as pessoas estão gostando, não porque eu sou o maioral, não porque eu sou o dono da verdade, estou aberto a críticas a qualquer momento, porque eu acho que é assim que a gente vai melhorando, né? Infelizmente, o ser humano tem uma coisa de aprender com a tal da porrada, que eu não sei, né? Podia ser mais suave a nossa evolução nessa vida, né? E como que é lidar como que é para vocês de separar o profissional do pessoal? Eu digo assim, as pessoas vão lá vendo vocês bem vestidas, na maioria das vezes social, falando com o público, como comunicador, e às vezes as pessoas podem te ver tomando uma cerveja de sunga numa praia e talvez achar que a conduta está inapropriada, já que você representa a sociedade de certa forma. Como que é para vocês lidar com isso? Saber separar o pessoal do profissional? O repórter, o Caio repórter e o Caio. Cara, é engraçado, né? Eu, Caio, eu não tenho o que reclamar dessa questão das pessoas, né? Eu acho que nunca tive nenhum hater até hoje, né? Já tive pessoas que, não sei o que, critica alguma postura minha e tal. Mas hater mesmo. O que eu tenho pra falar é o seguinte: a gente, né, que tá ali na televisão, que tá levando a notícia, ainda mais a gente que faz um jornalismo popular, um jornalismo na linguagem do povo, não tem como separar na rua, né, Caio do cara que tá na praia, o Caio, cara que tá num restaurante, entendeu? Quem gosta de você vai te abordar e vai querer sua atenção. E eu acho que se o cara tá disposto a ser jornalista de TV, ele tem a obrigação de, no mínimo, tratar bem o seu público. Essa questão de artista, as pessoas, os paparazzis, sim, concordo que os paparazzis exageram, concordo que tem muito fã que exagera também, mas a partir do momento que você opta por ter uma carreira pública, você tem que sim que dar atenção pro seu fã. Se você não tá afim, cara, se tranca na sua casa e pede uma pizza. Porque até assim, quando eu peço uma pizza, eu chego às vezes de short, sem camisa. Ó o cara do balanço. Eu falo, e aí, meu brother, tamo junto e tal, não sei o quê. Mas eu gosto disso. Não é questão de ego, não é questão de vaidade. É questão de receber carinho. Eu sou uma pessoa afetuosa. Cheguei aqui, dei um abraço em cada um de vocês, porque eu gosto. Eu gosto de troca de energia, eu gosto de rir, de abraçar. Então não é uma coisa que me faz mal. Graças a Deus, ninguém veio me ofender, eu estando numa praia, eu estando num restaurante, eu estando num bar, nada. Não posso falar assim que eu fui alvo de alguma coisa. Mas garanto que também não tem como separar, porque você vai ser aquela pessoa 24 horas. Você já foi cobrado por alguma reportagem? Alguma. Você falou alguma coisa ali? Ou esteve ali cobrindo algum fato e aí depois foi cobrado por aquilo? Não, eu por uma reportagem específica não, mas as pessoas têm um triste hábito de colocar os jornalistas num num saco só e falar assim: porque vocês têm que fazer isso. Porque vocês da televisão, vocês ficam mostrando isso, mas tem que mostrar aquilo". Então, assim, respondendo a sua pergunta, num caso específico, não. Muito pelo contrário, graças a Deus,
aí já por meio de reportagens, ficar sabendo que conseguiram ajudar uma família, que conseguiram resolver um problema de um bairro. Sim, mas nós jornalistas, a gente é a vitrine ali que todo mundo ou vai, né, admirar aquela vitrine ou vai jogar pedra, entendeu? Então, assim, não tem jeito. Cara, agora vamos falar um pouquinho de internet. A gente tá falando de TV, mas agora eu quero. Vamos conversar, bater um papinho de internet. Internet é uma ferramenta ótima, excelente para você propagar uma mensagem boa, positiva. Sendo que às vezes você tá lá no Instagram, tá lá no Facebook, tá lá no YouTube, aí você vê um vídeo de um caso que aconteceu, que alguém que bateu em alguém, alguém que agrediu. E você às vezes tem só alguém que filmou e você não sabe quem tá certo, quem tá errado, não tem um mediador ali, não tem um repórter. O que você, como jornalista, pensa acerca desses casos? É triste, cara, porque, né, por exemplo, eh, hoje tem muito esses portais nas cidades, portais de notícias. Eles pegam um vídeo isolado, não apuram alguns, né? Tem uns que já estão fazendo um trabalho sério, como aqui um jornal que nasceu do Facebook, né? Que é o Serra Noticiário. Eu acho que hoje eles já têm jornalistas trabalhando, eles já têm esse cuidado de apurar, entender o que aconteceu, procurar a fonte oficial, que é a polícia, né, saber ouvir os dois lados. Por exemplo, acontece alguma coisa na UPA, ouvem a prefeitura, aconteceu alguma coisa, ouvem a polícia. Então, mas eu tô falando que o Serra Noticiário tá fazendo um trabalho super legal, mas a maioria desses portais que nascem das redes sociais não tem cuidado em fazer isso, jogam aquilo ali e aí acabam comprometendo o jornalismo sério que a gente faz, que é apurar, ouvir os dois lados. Se não ouve um lado, procura ao menos, entendeu? Para não trazer aquilo como uma verdade. Então, assim, ajuda muito essa questão do celular na mão. Mas a questão da falta de apuração, tudo que a gente está falando aqui, você como o apresentador aqui do podcast, eu como entrevistado, tudo que a gente está falando aqui, a gente tem que ser responsável por cada palavra que a gente fala. E aí eu vejo que muitos desses caras não têm responsabilidade. Por exemplo, por mais que no Balanço Geral a gente faz jornalismo policial, muito por sinal, a gente não mostra um corpo, a gente não mostra um sangue, né? Respeito à vítima. Aí você abre alguns portais desse, tá lá o corpo todo dilacerado, aquela poça de sangue. Voltando à questão da empatia. E se fosse um parente dessa pessoa que fez essa postagem? Será que ela ia gostar de ver daquela maneira hostilizada? Provavelmente não, né? Então, assim, acho que essa galera tem um papel muito grande, né? Porque muitas pessoas hoje não assistem jornais e acabam se informando por meio de redes sociais. Mas eu acho que tem que ter um mínimo de responsabilidade de apuração. Vamos tentar apurar, pelo menos, gente. Não dá pra E colocar você crê ali. nisso? Você crê que dá pra fazer um trabalho de jornalismo sério na internet? Eu acho que no mínimo responsável. Pô, aconteceu. E aí eu vou puxar a orelha também de quem vê. Eu detesto. Eu já cansei de fazer, por exemplo, acidentes, homicídios, sem sequer olhar para o corpo. Porque aquilo ali não me faz bem e penso que não vai mudar a minha reportagem. Eu não gosto, gente. Não gosto. Tem colegas que gostam, e ok, tá tudo bem. Tem pessoas que gostam de ficar passando aquilo ali em grupo, entendeu? Logo com esse negócio de WhatsApp viralizou, e tem grupos de bairros que é a verdadeira carnificina ali, entendeu? E eu caio, isso me faz mal. Eu não gosto de consumir esse tipo de coisa. Acho que a gente tem que informar, porque enquanto tá morrendo alguém de bala, o Estado tem que chegar junto de prontidão com segurança, mas a longo e médio prazo, com educação, com cultura, com esporte e lazer. Então eu acho que enquanto tiver morrendo alguém, né, popularmente falando de morte matada, a gente tem que divulgar sim, porque a gente não pode se conformar com esse tipo de coisa. Quando tiver morrendo alguém por causa de negligência médica, por falta hospitalar, a gente tem que mostrar, porque a gente não pode banalizar a vida. E aí, quando eu vejo que essas pessoas têm o prazer de divulgar corpos mortos, eu acho que essas pessoas
estão começando ou, quiçá, já não banalizaram a vida. E eu acho isso uma coisa muito séria. Caio, assim, eu vejo muita gente falando que não assiste mais TV devido ao jornalismo. Que vai ligar uma TV, vai estar lá, tragédia. 3 horas de jornalismo, tragédia, 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 tragédia. E você, como jornalista, o que você pensa e enxerga sobre isso? É verdade, não é? Tem emissoras que realmente são... apelam mais, não é bem assim, precisa ser assim, não tem como correr, como que é? Cara, eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que, cada dia que passa, produzir sim um jornalismo de maior qualidade, de maior credibilidade. O que eu acho que essas pessoas que dizem que não assistem TV por causa do jornalismo e tal, porque algumas dessas pessoas se acabam se contentando em ler ali o que a gente chama de lead, né? Que é o que, quando, onde, por quê, quem. Ah, aconteceu isso. Mas acaba não se aprofundando ali da situação. Eu acho muito importante a gente consumir todos os tipos de mídia. Mas é igual as pessoas falam assim, a TV aberta tá acabando. Não, gente, a TV aberta não tá acabando e não vai acabar tão cedo. Eu acho que nunca vai acabar. Porque hoje, por exemplo, você pega a Globo, né? Tem a programação dela todos os dias. Mas tem o Globoplay, que é todo o conteúdo produzido pela Globo que as pessoas assinam para ver depois. Salvos algumas séries aí, que eu tô vendo uma muito boa também, que chama-se A Regra que Mudou o Jogo. Muito bacana. Acho que é alguma coisa desse tipo. É exclusivo Globoplay. Mas não tem como a gente mudar disso. Ah, eu não vejo televisão, mas liga igual aqui a gente está falando. Isso que a gente está fazendo nada mais é do que um programa de entrevista do passado, só que a pessoa vai ver a hora que ela quiser. De madrugada, de manhã. Então, assim, a TV vai se adequar, né, aos novos ritmos da internet. E quando as pessoas acabam metendo um pau um pouquinho na televisão, acho que algumas delas querem acabar querer se esconder na ilusão das redes sociais, porque eu acho que a rede social é muito importante, né? Eu gosto de estar nas redes sociais, eu gosto de estar no Instagram, ainda estou no Facebook, eu adoro, mas a rede social virou uma vitrine de ilusão, porque se você tá num jantar, você posta lá, jantar e tal. Você tá com os amigos sempre rindo. Poucas pessoas que têm coragem de chegar e postar uma bad, né? Uma coisa ruim da sua vida lá. Porque, e aí, eu me atrevo a entrar um pouquinho na seara da psicologia, que a psicologia mostra que se comparar não é uma coisa muito bacana pra gente. Então, você vê o cara lá, a pessoa, num namoro lindo nas redes sociais, tem muitos amigos que são assim, lindos nas redes sociais e o pau quebra por trás. Curtindo e tal, aquele famoso devendo e luxando, entendeu? Aí você se vê e fala, caraca, aquela pessoa tem uma vida maravilhosa e a minha vida é horrível. Não, gente. A rede social, eu acho que as pessoas têm que ter essa maturidade, principalmente os pais que estão entregando muito cedo os celulares nas mãos dos filhos, têm que entender. Pai, mãe, filho, gente, a rede social é uma ilusão. Você tá vendo ali a pessoa, mas a vida da pessoa não é perfeita, ela tem problemas, quando ela acorda, ela tem mau hálito, entendeu? Ela tem os problemas na vida dela, então eu acho que as pessoas estão cada vez mais se fechando no mundo das redes sociais e vivendo de ilusões. Eu acho que as pessoas têm que, pelo menos, saber que aquilo é uma ilusão, que aquilo ali é senso crítico. Eu ligo a televisão, eu tô vendo muita tragédia. Mas, gente, a gente não inventa tragédia, não, tá? É porque tá acontecendo. Entendeu? Porque tá acontecendo as coisas. Então, assim, acho que as pessoas querem, quando tem esse discurso, algumas delas querem se blindar um pouquinho da realidade. Cara, agora curiosidade aqui, só pra gente dar uma quebradinha assim no gelo. Eu vou tirar um pouquinho o assunto menos sério. Quando você tá ali atuando como repórter ali numa emissora, como que é a relação de vocês com os repórteres da outra emissora? Tem tretinha? Alguém puxa o tapete de alguém? Cara, Tenta chegar na frente da reportagem? Como que é isso? rapaz, vou te falar que eu sempre fui. Eu falo que eu sou praticante do deboísmo, né? Pra alguma pessoa me tirar do sério, ela precisa ser
O que me costuma me tirar do sério é mau caratismo e canalice. Isso aí realmente me tira muito do sério. Mas o restante das coisas é bem tranquilo. De fato, há algumas concorrências e tal, mas na maioria das vezes a gente é amigo, igual eu falo, por exemplo, a gente está fazendo um caso que a polícia deu. Acho que a gente tem que se ajudar. Agora, por exemplo, a minha produção teve um cuidado de apurar uma informação que é só nossa, só a gente está sabendo daquilo, eu não vou passar para ninguém e também não vou exigir que meu colega me passe, porque a gente tem que respeitar a apuração do outro. Mas, infelizmente, eu já vi competição boba, por exemplo, que né, a gente tem a divisão de homicídios que fica ali no Barro Vermelho, perto da Praia do Canto, em Vitória, que todo dia ela divulga uma resenha de casos de mortes, de homicídios, né? O próprio nome diz. E aí todo mundo tem acesso àquilo. E aí, às vezes, é um caso de sem tanta relevância, e aí uma colega acaba querendo. Ah, porque eu consegui a entrevista do tio da prima da vítima para falar que ela tem. Aí, às vezes, eu acho desnecessário. Tô dando um exemplo, não tô fazendo referência a ninguém, fazendo referência ao que às vezes acontece. Mas, na maioria das vezes, é uma parceria muito grande. Eu tenho vários amigos de outras emissoras, da Tribuna, da Gazeta. Eu também já passei pela Gazeta, mas não passei pela Tribuna. Inclusive, a esposa do meu cinegrafista é editora na Tribuna. Então, a gente reúne na casa deles, acaba falando de jornalismo o dia inteiro, entendeu? Então, assim, na maioria das vezes, a galera é unida, mas que rola umas tretinhas de vez em quando. Isso eu vou falar que rola sim, com certeza. Não tem como não, né? Todas as produções rolam, porque no jornalismo não vai ser. Claro, não vai ser diferente. Vai ser. Mas, Caio, eu queria fazer agora, não sei se você pode já falar, no momento que a gente tá gravando aqui, essa semana, né? Você se desligou da TV. Você pode contar pra gente o que motivou você a se desligar? O que a gente pode esperar da sua nova face? Explicar pro nosso público? Claro, com toda certeza. Vai ser um prazer, né, contar para vocês praticamente em primeira mão, né? Eu, desde sempre, Thiago, e todo mundo que está acompanhando, eu sempre fui movido a coisas intensas. Desde o início já deu para perceber, né? Eu saí da engenharia para ir poder fazer o jornalismo, e daí eu saí do meu primeiro trabalho, fui me aventurar em outras coisas, porque na minha vida tudo tem que ter um sentido. Para quê e para quem, né? Acho que tem uma música, acho que é do Léo Jaime. Pra quem esqueci, gente. Pra quem e pra quem? Pra quem e pra quem que você tá fazendo o que você tá fazendo, Caio? O jornalismo, a matéria que você faz é de utilidade pública, é de prestação de serviços. E aí, como o jornalista também é tão atacado, só que voltando àquela parte, quem vai botar cara para poder falar? Eu recebi um convite, né, há 2, 3 meses, mais ou menos, do ex-prefeito da Serra, que foi prefeito por 3 gestões, o Aldifas Barcelos, que é um cara que eu admiro muito. A gente teve uma conversa muito boa, ele falou assim, Caio, quer vir candidato a vereador da Serra? Você é um cara que é da Serra, que é jornalista, que conhece a Serra, entende os gargalos, entende o que a Serra precisa. Ele não se candidatou na última eleição porque ele não podia, né? Mas agora ele tá voltando. E aí eu pensei, como tudo que eu faço na minha vida, né? Consulto a minha intuição, né? Que é por meio de Deus, rezo muito, converso com os meus pais, e aí, mais uma vez, os meus pais disseram que vai. E aí você me pergunta, Caio, por que você assumiu essa missão? Eu assumi essa missão porque eu acho que a Câmara da Serra é uma Câmara muito ruim. Eu acho que as gestões da Serra, eu prefiro, então, hoje o que o Aldifas já fez, né? Mas eu vou te dizer que Sérgio Vidigal também não é um prefeito ruim. Acho que esse mandato dele não foi como esperado, não foi um mandato bom, poderia ter sido melhor, principalmente na área da saúde, porque ele é um médico, então eu acho que deveria ter um cuidado da gestão maior em relação a isso.
Educação na Grande Vitória, eu sou um grande crítico da educação, entendeu? Então eu já tenho alguns projetos de lei na gaveta voltado para a área da educação, que eu não vou dar aqui, porque senão os concorrentes vão fazer o quê? No Brasil nada se cria, tudo se copia, né? Então eu já tenho um projeto de lei na área da educação, já tenho um projeto de lei na área de segurança, já tenho um projeto de lei na área de voltada para os micro e pequenos empresários, empreendedores, né, e também para a saúde mental principalmente. Então eu tenho esse carinho, esse cuidado de levar propostas na Câmara. Então, assim, eu elogiei os 2 prefeitos, né, deixando clara a minha preferência pelo Aldifas e deixando clara a minha insatisfação, principalmente na atual gestão do prefeito Sérgio Vidigal, que poderia ter sido muito melhor. Não considero uma gestão boa, mas respeito o que ele fez no passado da Serra. Só que a Câmara da Serra entra ano, sai ano, você vê o plenário, palco para conversas vazias, discursos vazios, é sempre aquela coisa, né? A oposição e a situação. Para a situação, né, para quem está do lado do prefeito, a cidade está linda, a cidade está maravilhosa, vamos entregar obras nas nossas comunidades. Para a oposição, a cidade está horrível, a cidade está um bagaço, a cidade não presta para nada, atual gestão. E não é assim que as coisas funcionam, gente. Vamos ter bom senso. O vereador, o papel do vereador é fiscalizar o papel do prefeito, fiscalizar o trabalho do prefeito e propor leis. Aí você me pergunta, Caio Dias, que leis nossos nobres parlamentares, quais leis os nossos nobres parlamentares têm feito para poder beneficiar a população? E agora, voltando à questão da internet, tudo agora é aqui um videozinho, né? Vamos fazer um videozinho aqui, Thiago, tô no seu bairro, me fala, tá legal o que o prefeito tá fazendo, que não sei o quê. Gostou, né? Fui lá, pedi a praça, ou então, olha que porcaria, Thiago, como é que tá esse negócio aqui? Então, assim, com esse negócio de rede social, ficou tudo assim. Só que, para eu criticar, eu quero tentar fazer melhor. Hoje eu tô com 30 anos de idade, 10 anos que eu sou jornalista, e conheço muito a Serra como repórter e como cidadão. Como um cara que vem abraçar uma mãe que teve um filho assassinado, que conhece uma família que mora à beira de um valão e tem que conviver com aquele mau cheiro, uma família que às vezes precisa de uma vaga numa creche, ou uma mãe que não tem como deixar a filha porque a creche fecha cedo para ir poder trabalhar. Então, assim, eu conheço essa questão toda que está rolando na Serra como jornalista e como serrano. Que eu posso, deu sábado de folga, não estou de plantão, vou pegar meu bermudão, vou descer para a praia. Poxa, uma coisa que me magoa muito, Thiago. 2 coisas que me magoam muito. Pessoas e cachorros em situação de rua. Isso me dói como ser humano. Às vezes eu tento fechar os olhos para isso, mas é uma coisa que me dói. Ver um cachorrinho, um bicho inofensivo, que só tem amor para dar, no frio, passando fome, e um irmão, né? Porque as pessoas são nossas irmãs, são nossas pessoas, nossos semelhantes vivendo ali num chão duro. Isso me corta muito o coração. E eu acho que quando a gente vê isso, não é um problema só do poder público. Eu acho que a gente falhou como uma sociedade civil que deveria ser organizada. E, infelizmente, acaba não sendo. Então, eu aceitei esse convite de ser pré-candidato a vereador do município da Serra, porque antigamente eu achava, né, que a gente poderia mudar o mundo, né? Tem aquela música. Gosto muito de citar músicas, você já reparou, né? A ideologia do Cazuza, aquele garoto que queria mudar o mundo. Hoje eu sei que eu não tenho condição nenhuma de mudar o mundo, então, assim, se você que está vendo vai me querer ter como um salvador da pátria, não te entrego isso de jeito nenhum. Mas o que eu quero fazer, Thiago e todo mundo que está vendo, é pelo menos ao redor. Eu sou de Jacaraípe, eu quero cuidar do meu balneário. Porém, no jornalismo, eu tenho uma proximidade com o povo ali de Planalto Serrano, Nova Carapina, uma galera que sofre com algumas demandas públicas, Jardim Carapina. Então, eu quero olhar com empatia. A mesma empatia que eu trago como ser humano, como jornalista, eu quero trazer para política, para caso
eu seja eleito, né? Tentar ser aquela... Sabe aquele dedo na ferida do jornalismo? Agora eu quero ser o dedo da ferida de um vereador, de um parlamentar, que não tenho condições, repito, de mudar o mundo, mas eu quero fazer o melhor para minha sociedade. Se um projeto de lei que eu propus puder ajudar uma família, se uma cobrança que eu fiz à prefeitura puder trazer ali uma dignidade para uma comunidade, cara, eu vou ficar feliz e vou saber, vou dormir e saber que alguma coisa eu estou fazendo. Entendeu? Porque se eu souber também que eu não estou fazendo nada, que eu não estou conseguindo nem melhorar, aí eu volto a ser Uber, volto a ser repórter, que vocês viram também que não tem tempo ruim comigo não, né? Então, assim, eu só não quero ser inútil. Hoje no jornalismo eu sei que eu sou útil e eu pretendo também ser útil na política. Então você acha que, como jornalista, você tem esse trabalho de apurar, né, os fatos. Você acha que hoje, dentro da política, você consegue fazer esse trabalho também de apurar, de fiscalizar com maestria e que você tem, querendo ou não, uma expertise, uma experiência que talvez outros não vão ter, porque você já conhece a comunidade, né? Você, como você citou aí, você já conhece o gargalo, você já conhece as demandas, você já sabe o que as pessoas precisam, de certa forma. E você também já tem os projetos para poder contribuir com isso. Seria isso? Exatamente. Perto da minha casa, eu moro ali no Jardim Atlântico, tem o bairro Costa Dourada. A prefeitura asfaltou boa parte do bairro. Mas tem uma parte pequena que ficou ali, cara, sem um asfalto. E, poxa, tem comércios ali. E quando chove é lama. E quando o tempo tá seco é poeira. Como é que vive? É a realidade de muitos brasileiros? É. Mas eu acho que numa cidade como a Serra, é inaceitável ter uma rua que não é asfaltada, ter uma casa que não tem uma rede de esgoto. Eu acho que isso é o mínimo, é o básico para poder sobreviver, entendeu? Uma criança na escola, recebendo ali uma alimentação, principalmente em casos de mães e pais que trabalham, tem que ter um período integral para poder ajudar essas mães, essas crianças a a ter ali, né, um suporte, igual, por exemplo, violência. A Serra, infelizmente, tem muitos casos de assassinato, tem muitos casos de roubo, tem muitos casos de feminicídio, que eu, pelo amor de Deus, eu acho que dos crimes, eu acho esse o mais, assim, você matar uma mulher por ela ser mulher. Por quê? E aí a gente fala, para acabar com isso, né? O feminicídio é o mais difícil, porque as coisas acontecem dentro de casa, fora dos olhos da maioria das pessoas. Mas, por exemplo, homicídio, na rua, roubo a transporte público, eu acho que para agora a gente precisa sim de mais policiamento, né? Hoje a Guarda Municipal da Serra faz um trabalho muito importante, mas a gente precisa ampliar o efetivo da guarda para resolver esse problema da segurança pública para ontem. Mas como é que a gente resolve o problema de segurança pública a longo prazo? Educação, cultura, lazer e esporte. A Serra não tem centros culturais, né, e de referência para a criança chegar. Eu quero aprender uma arte, quero aprender a tocar um violão. Na maioria das vezes isso acontece em projetos sociais que são filantrópicos, que a maior parte não tem apoio do poder público. Então, assim, se a criança e o adolescente têm a oportunidade de, na adolescência, descobrir uma arte, fazer um curso técnico, um curso profissionalizante, quando o traficante chegar para ela e falar assim, vende um pó aqui para mim que eu vou te dar cinquentinha, que eu vou te dar R$ 100. Essa criança, esse adolescente vai ter o senso crítico e falar assim, não, eu prefiro ralar um pouco agora para depois eu ter o meu dinheiro, ter a minha grana com dignidade. Mas como é que você faz isso tirando uma criança, tirando um adolescente do ensino básico, sem o mínimo, sem o básico do básico, e lançando ela ao mercado de trabalho, entendeu? Faculdade é cara, universidade pública é concorrida. O Espírito Santo não tem uma universidade estadual que eu conheça, acho que só o município de Linhares tem uma faculdade municipal, que ela é muito importante. Eu acho que ela tem administração, contábeis, direito, acho que pedagogia. É muito importante, cara. Porque, por exemplo, Linhares não tem uma universidade federal. O restante
universidade particular. Aí o cara vai lá e estuda numa faculdade da prefeitura. Olha que massa. Imagina se a Serra tivesse uma faculdade municipal. Imagina se a Serra tivesse uma escola técnica. Imagina se a Serra tivesse um grande local que funcionasse como um centro de cultura, de arte, de lazer, que a criança ia chegar lá e fazer um teatro, um violão, e aprender um futebol, entendeu? Eu duvido que daqui a 10, 20 anos o número da criminalidade não reduziria. Pessoas presas por tráfico de drogas, número de roubos, de furtos. Pode ter certeza, pode anotar. Tô com 30 anos, daqui a 20 eu vou estar com 50. Vamos botar esse projeto agora. Não estou falando que como vereador eu vou conseguir que isso parte do Poder Executivo, mas eu vou cobrar. Conta aí, gente. A Serra tendo isso, que eu acabei de falar, também não é fácil de colocar, mas tem que ter boa vontade. Daqui a 20 anos, se a criminalidade não vai diminuir. Muito, né? A educação é o início de tudo, né? Como você falou. Com certeza. O acesso. E aí você tem um senso crítico, porque hoje a pessoa cresce numa família desestruturada, e aí chega da escola meio-dia, não tem nada para poder fazer, mora num bairro dominado pelo tráfico, quer um dinheirinho para poder comprar uma Coca-Cola, para poder ir ao cinema, para poder comprar um tênis legal. Chega o traficante e oferece uma grana. Pô, sem um senso crítico, essa pessoa vai aceitar. Infelizmente. Caio, desculpa até se parecendo delicado, não é isso não. Existe toda a sorte possível para você, até porque pela tua visão que você falou aí, tomara que isso aconteça, é o que a gente espera, independente de lado, independente de quem esteja fazendo, executando, mas a gente quer pessoas com essa visão e com esses projetos assim. Mas, supor que caso você não ganhe, infelizmente não seja o momento, você acha que dá para voltar a atuar como jornalista sem ser perseguido, sem ser criticado, sem que as pessoas olhem você como se você tivesse escolhido um lado? Cara, hoje eu tô num grupo político, né? Mas o meu lado, nesse momento, nesse contexto, né? Porque não existe candidatura independente no Brasil. Também não sei se existisse, eu viria por uma candidatura independente, também não sei. Mas hoje eu tô em um grupo político. Só que hoje eu não tô igual, por exemplo, a gente vê coisas na Serra, canalices de pessoas ofendendo honras, expondo pessoas a qualquer custo para ter like, seguidor na internet, para poder transformar aquilo em voto. Então eu estou fazendo, desde agora, o período da minha pré-campanha, tudo muito limpo, né? Tudo muito honesto. Igual, por exemplo, você viu que eu critiquei a gestão da Serra, mas eu elogiei o atual prefeito, que no passado fez um bom trabalho. Eu acho que hoje, por exemplo, igual eu fui na reunião da Associação de Moradores. Um representante da prefeitura falou que a prefeitura está gastando 2 milhões de reais por mês para poder recolher entulhos da Serra. Esse valor daria para construir uma creche, me parece. E aí eu falei, pô, na minha casa, quando alguma coisa está errado, eu remanejo. Então a prefeitura está gastando 2 milhões para poder, isso nas palavras de um representante, para poder tirar o entulho, mas eu estava com um móvel lá, esperando o papatreco, e a prefeitura não vai buscar, entendeu? Então, essa é uma crítica que eu estou fazendo com respeito à atual gestão. Durante a minha pré-campanha, durante a minha campanha, durante toda a minha vida política, se Deus permitir que assim aconteça, vocês não vão me ver desrespeitando ninguém. Então eu acho que a pessoa que futuramente quiser me perseguir de alguma forma vai perseguir um fantasma, porque tudo que eu estou fazendo, eu estou pautando no respeito. Igual, mais uma vez, tenho críticas à gestão do prefeito Sérgio Vidigal, mas você não vai me ver ofendendo a honra do prefeito, porque isso é feio, é mau caráter. Então eu não vou ofender a honra de político nenhum. Outros políticos, né, que não é o caso do prefeito Sérgio Vidigal, dá vontade de ofender a honra, mas eu aprendi educação na minha casa. Outra coisa que eu não gosto, sabe o que é?
político que chega, por que isso? Por que aquilo? Gente, eu acho isso tá tão cafona, cara. Tá tão, né? Vamos usar uma frase da época da minha avó, tá tão demodê. Não, eu ia te fazer uma pergunta justamente sobre isso, né? A gente sabe o poder da influência, né? Da internet, e eu acho que os políticos já entenderam isso também, né? E aí eu vejo alguns sendo até apelativos, né? Criando um personagem mais agressivo, mais irônico. Alguns fazem com muita criatividade, que é até legal, engraçado e divertido. Mas a questão é que não dá pra se fazer política com entretenimento, né? Tem que ter proposta séria. Exatamente. Mas tem outros que eu vejo com muita agressividade. Você que atua como comunicador, jornalista, você vê. Como você vê isso? É mau caratismo? É Cara, estratégia, marketing? é uma mistura disso tudo. É mau caratismo, é oportunismo barato, é estratégia de marketing para poder chamar atenção. Na Serra, infelizmente, a gente tem umas figuras assim, né? Não quero citar o nome, não quero falar, porque como eu disse antes, eu não quero ofender a honra de ninguém, não quero arrumar problema com ninguém. Então, duas coisas que eu acho que eu tô achando muito chato, igual, por exemplo, sabe a trend do Instagram, não sei o quê? Ah, não me arrumei, tô bonitinho, não sei o quê. Outras. É feio o político fazer isso, eu acho feio. É só pra falar que tá descolado, tá descolado. Gente, eu faço jornalismo popular, eu brinco, eu falo gíria, mas de uma forma natural. Eu continuo sendo o Caio. Pô, Thiago, não vou fazer. Você reparou que eu me arrumei? Acho que não cabe, velho. Acho que não cabe. No meu modo de ver, é feio. Né? Acho que os políticos, para tentar se aproximar, para ficar o legalzão das redes sociais, acabam prestando esse papel. E outra coisa, eu também não gosto desse discurso inflamado, aos berros, aos gritos, para poder chamar atenção a todo custo. Tem político aí expondo pessoas para poder chamar atenção. Não acho legal mesmo. Acho que a gente tem que respeitar o espaço cara, vamos dar a nossa opinião com respeito, sem ofender. Ah, eu não concordo, tô dando um exemplo, eu não concordo com o que a prefeitura está fazendo. Vamos falar, vamos continuar, vamos bater naquela tecla, com respeito, com educação. Educação vem de casa, respeito vem de casa. Isso não aprende em escola, isso é coisa de pai e mãe. Infelizmente, eu vejo que tá em falta no mercado. Então, assim, mais uma vez, a Câmara da Serra pega pra assistir qualquer hora dessa uma sessão lá. É feio, cara, é cansativo, né? Casos de família do SBT às vezes acaba perdendo de tanta baixaria. Mas, Caio, eu vou até aproveitar que você citou aí para compartilhar dessa opinião, sabe? Eu também concordo com isso. E eu quero até ampliar mais. Já vou até olhar para minha câmera aqui, que eu quero até ampliar. Não só político, tá? Não só políticos. Eu vejo galera, sabe? Galera com 30, 35, 40 anos na cara, se sujeitando a papelzinho de jovem, sabe? Eu não tenho nada contra, eu acho que você pode fazer suas trends, pode, mas assim, cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado. É o que eu sempre falo aqui pra todo mundo, eu falo, olha, eu não sou jornalista, eu sou um comunicador, um educador, um mero educador, e as pessoas chegam aqui, conversam comigo e falam, olha, eu não sou influencer. Você não vai esperar isso de mim. Influência, stories e tal, coisas do tipo. Eu não vou ficar fazendo besteirinha para agradar convidado. Ao contrário, a gente quer levar um trabalho sério, com propósito, com objetivo. E quero já destacar, gente, eu trouxe o Caio aqui como jornalista, para falar sobre jornalismo, para falar sobre criação de conteúdo. O Ventura, ele também tá agora nessa nova fase da política, e é lógico que eu, como alguém curioso, também quero saber como que funciona dentro da política essa questão da comunicação. Mas a gente fez um convite a ele, sem nenhum interesse político, e ele aceitou de imediato, sabe? Não foi arrogante, foi prepotente, foi um cara super educado, gentil, agendou, marcou, cumpriu. Diferente de outras pessoas que não fazem isso, que marca, enrola, muda a agenda, não cumpre, coisa assim do tipo. E a mesa tá aí para quem quiser falar sobre a sua trajetória, sobre a sua história. Quero deixar isso claro que a gente não tá tomando lado aqui. É lógico que a gente tá sempre torcendo para pessoas que tenham boas propostas, né? Ele tá apresentando aqui um pouco do trabalho, e se for isso, eu desejo, sim, que Serra escolha pessoas assim como o Caio está se demonstrando aqui. Eu quero também acrescentar o que você disse, que é muito importante que existam espaços como o Bussolando, né? Que a gente vem
dá a nossa opinião, conversa, entendeu? Eu quero te dizer que essa é a primeira entrevista que eu dou, tá bom? Eu tô tão Feliz. acostumado a pegar o microfone e tá ali entrevistando, mas é a primeira entrevista que eu dou, então, assim, é muito importante que exista debates assim como esse, entendeu? Espaço para as pessoas dizerem o que pensam, com respeito sempre, pelo amor de Deus, entendeu? Acho que eu fui em alguns pontos aqui cirúrgico, critiquei o sucateamento de algumas emissoras, critiquei a atual gestão da Serra, critiquei a Câmara da Serra, mas no momento nenhum eu faltei com respeito a ninguém. Eu acho que o que falta no debate social, né, não é só na política, não é só... principalmente agora que a gente está falando muito de criação de conteúdo de rede social, a gente vê que rede social vira terra de ninguém. Você tá lá, comenta alguma coisa, alguém te acha no direito de xingar até sua mãe. Não é assim que as coisas funcionam, não é assim. Eu acho que o ódio acaba cada vez mais aumentando o ódio, e só isso mesmo. Mas voltando aqui então, e Caio, assim, como tá sendo a recepção das pessoas além da família, né, que já sabe dessa informação? Você tá sendo recebendo apoio? Como que tá sendo? Eu acho que o maior motivo para eu ter dado esse passo a mais foi a aceitação, principalmente dos meus amigos, né? Que pai e mãe têm obrigação de apoiar a gente. Mentira. Mas quando eu ia falando para amigos, conhecidos, e uma coisa que me disseram, algumas pessoas me disseram, até o meu gerente de conteúdo, ele disse que me via já nesse caminho, e eu não procurava. Tanto que eu tive essa conversa com o Aldifas, né? De uma forma muito despretensiosa, foi muito informal, foi uma padaria que a gente conversou, não foi num escritório, não foi, enfim. E aí, à medida que eu ia falando para as pessoas, para os meus amigos, para os meus conhecidos, todo mundo ia falando: pô, Caio, que massa, que legal. Se eu puder te ajudar de alguma forma, eu vou te ajudar. Aí eu que, né, penso demais, um dia eu falei: caraca, bicho, se os meus amigos estão acreditando em mim, se eu consigo convencer aquelas pessoas que convivem comigo, convencer o eleitor não vai ser tão difícil. Então eu falei, e esse foi um termômetro para acreditar e ter a convicção de que eu estou no caminho certo. E hoje eu tenho essa convicção. Quero fazer minha pré-campanha, minha campanha com honestidade. Caso eu seja eleito, eu vou fazer com muita dignidade também o que eu tenho que fazer, tentar fazer o melhor para as pessoas, mas nunca deixando essa essência de respeitar as pessoas, de se colocar no lugar das próximas e ter educação e humildade. Eu acho que é por isso que os meus amigos estão abraçando essa causa comigo, e eu já sinto, né, que agora me desliguei da TV para entrar na pré-campanha, porque tem uma lei, né, do Tribunal Superior Eleitoral, que você não pode, por mais que as emissoras sejam privadas, a concessão é pública, a concessão é da União, é do governo federal. Então, óbvio que eu estando lá, eu vou ter um benefício. Então, assim, eu quero e ver as pessoas abraçando isso, me dá essa convicção, me deixa muito feliz de que sim, eu estou pronto para dar esse passo, que eu creio que muitas coisas boas vão acontecer. Caio, a gente já tá, infelizmente, chegando ao final do nosso episódio, mas, cara, eu já quero te agradecer, de verdade. Já falei, desde que você chegou, tô te agradecendo, mas te agradecer mais uma vez, porque, como eu falei com você, a gente convida, a gente quer trazer conteúdo de qualidade para as pessoas, a gente chama, e algumas pessoas conseguem logo entender de cara o propósito. Já outras pessoas não. Outras pessoas, infelizmente, elas só aceitam o convite se tiver algo em troca. Eu recebi pessoas que na hora falaram vamos, mas eu vi gente que falou o valor do cachê. Bizarro, né? O valor do cachê. E eu não tô falando de artista, sabe? Eu não tô falando. São pessoas que deveriam estar falando aí um pouco pro seu público, pro seu povo, e não entendendo que a gente só quer dar voz para essas pessoas, um pouco de luz, ainda que não seja uma emissora, mas para que pessoas de outras bolhas, de outras esferas também possam estar ouvindo. E você entendeu isso de cara, aceitou, topou, e meio na correria aí da semana, do dia, saiu de um outro compromisso, para quem não sabe, tá, gente? Saiu de um outro compromisso e veio correndo para cá, mas não deixou de vir, não descumpriu o nosso agendamento
Fiquei muito feliz com isso. Eu vi que outras pessoas descumprem, acham que, tudo bem, tem uma equipe ali esperando, né? Toda uma preparação. Um tempo, né, dedicado a receber um entrevistado, a ouvir. De novo, empatia, né, cara? Olha como é que a empatia tá aqui sobrevoando aqui sobre nós. E a gente viu aqui na conversa, né? Eu, em vários momentos, vi o teu olho brilhar, se emocionar. A gente vê que você não é um personagem. Por mais que as pessoas falem ali, o balanço popular, o personagem, para apelar, não é. A gente vê o Caio de verdade aqui. Fico muito feliz em ouvir isso. Então, assim, eu te agradeço de verdade. Eu que agradeço. Mais uma vez. Quantas vezes for necessário, a mesa está aí à disposição. Obrigado. Poder eu vou bater aqui na porta. Pode ficar tranquilo. E vou pedir para você finalizar, lógico, deixando aquele apelo, né? Falando com o seu público, deixando seu recado para aquelas pessoas que vão optar ou não, vão decidir confiar esse voto, digamos assim, a você. Cara, que noite agradável, tá? Que momento agradável, né? Que a gente tá gravando aqui à noite, por isso que eu disse. Mas que momento agradável estar aqui no Bussolando, né? Uma pessoa igual a você recebendo a gente. A Júlia, o Thales, não errei o nome não, né? É Júlia, né? A Júlia, o Thales aqui recebendo aqui com carinho, com bastante respeito e carinho, né? E já que o Thiago já abriu esse espaço para eu terminar, né? Eu quero aproveitar e quero dizer, se eu puder deixar uma mensagem, não vou falar de política, não vou falar de jornalismo, mas que no fundo tudo vira política, é parte também do jornalismo, mas eu quero deixar para as pessoas que tenham empatia. Eu falei tanto de empatia aqui, então eu quero essa mensagem. Vamos passar a gente, né? Vamos colocar a nossa pessoa no lugar das outras. E se fosse comigo, isso aí é questão que a gente abordou da banalização da violência nas redes sociais, da agressividade de alguns criadores de conteúdo, muitos deles políticos. Vamos respeitar. E se fosse comigo, se fosse com a minha mãe, se fosse com a minha família, antes da gente fazer alguma coisa, antes da gente colocar uma mensagem no Instagram criticando, porque tudo agora virou lado A, lado B no Instagram, nas redes sociais. Cara, escolha o lado do bom senso. Tem uma amiga que ela fala assim muito comigo, Jandra, uma amiga que é um grande amor da minha vida. Ela fala assim, amigo, escolha suas batalhas. E às vezes ali você vai destilar o seu veneno nas redes sociais por uma causa que nem é sua, por você vai estar militando por ninguém e vai ofender uma outra pessoa. Não, gente. Ao invés de você estar ali destilando veneno, você poderia estar lendo um livro bacana, entendeu? Tá refletindo, tá rezando, tá em comunhão com a sua família. Então é isso, vamos ter empatia, vamos amar mais as pessoas. Tem umas que não dá pra gente amar não, mas se a gente não tem condições de amá-las, vamos pelo menos deixá-las quietas lá, deixa que a energia delas mesmo se contamine pra lá. Então assim, vamos respeitar, vamos ser educados, vamos praticar gentileza e vamos fazer o bem na medida do possível. E é isso que eu quero continuar na minha trajetória. Acredito que eu cumpri esse ciclo de 10 anos, meu papel no jornalismo, prestando um serviço de qualidade, um serviço honesto. Às vezes eu possa ter deixado desejar alguma coisa, mas eu nunca menti, eu nunca ofendi alguém. E quem não gostou, em algum momento, é porque talvez eu estaria colocando o dedo em uma ferida ali, mas eu não fiz isso com dignidade, não fiz isso desrespeitando ninguém. E é assim que eu quero continuar a minha trajetória, respeitando as pessoas e amando, porque acabei de conhecer a galera aqui, fui respeitado, fui respeitado, fui bem recebido. Como não amar nossos irmãos, os seres assim? Pô, vou sair daqui com uma gratidão. Ah, você tá falando que você já ama eles? Não é aquele amor platônico, mas é um carinho que a gente leva. E da vida a gente leva isso, são os momentos. Estou aqui dando a minha primeira entrevista para você. Vou lembrar com gratidão do Thiago, porque ele me tratou muito bem, que ele foi muito gentil comigo. Então vamos ser gentis com as pessoas, vamos amar mais as pessoas. E assim a gente vai conquistar mais coisas, seja na política, seja na vida, seja no cotidiano. A gente vai trazer uma vida mais leve, é o que a gente precisa de leveza, a gente precisa de amor e de empatia. Esse é o meu recado final e mais uma vez, obrigado você que está assistindo e obrigado ao Thiago e toda a galera do Bussolando, estou muito feliz.
Oh, que episódio, hein? Que episódio. Mas já aproveitando, falando de empatia, né? Vamos ter empatia também com o nosso canal? Vamos se inscrever, deixar aquele comentário, lógico, ir lá compartilhar com amigo, com a família, com o colega. Vamos, né? Porque depois disso aqui você precisa dividir esse conteúdo com outras pessoas. E claro, também vai lá na descrição depois e conheça a rede social do nosso convidado e também a rede social dos nossos parceiros e patrocinadores que passaram aqui, ó, que são aquelas marcas que nos ajudam a fazer esse projeto acontecer. Gente, é isso. Agradeço a todos vocês que ficaram conosco até o final. Até a próxima. Tchau, tchau. Aposto que você curtiu demais o episódio de hoje, mas eu preciso ser transparente com vocês, para que possamos continuar tendo episódios como o que tivemos hoje. E isso requer um custo, um alto custo. E nós só conseguimos realizar esses episódios com a ajuda dos nossos patrocinadores, ou seja, com a ajuda dos nossos apoiadores, aquelas marcas que acreditam no nosso trabalho. Então eu vou pedir a você que está aqui assistindo esse conteúdo que também apoie essas marcas de alguma maneira. Se você se interessa por algum dos produtos deles, dê a preferência na hora de comprar aos nossos patrocinadores. Mas se você não precisa de algum dos serviços ou produtos dele, você pode pelo menos entrar agora na rede social deles, começar a seguir e deixar um comentário lá carinhoso dizendo que você conheceu essa marca através do nosso podcast. Então aqui na descrição vai ter o link de todos os nossos patrocinadores e eu preciso da sua ajuda para que a gente continue a trazer cada vez mais marcas para esse projeto, para que a gente possa ter ainda mais conteúdo de valor para você que é criador de conteúdo.